Reinaldo Azevedo, vamos trazer aqui o que o Reinaldão falou que eu disse no editorial. Flávio diz haver um contrato de gaveta para golpe em 2027. E agora, imprensa? E agora? A senhora se comprometeu a conceder indulto aos condenados e a dar um golpe caso o Supremo venha a considerar o procedimento constitucional. O senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do STF em 2027 ou apoiaria alguém com tal disposição? Senador Flávio Bolsonaro, vocês sabem quem é, por acaso, o nome é Destino, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e pregou um golpe de Estado. Não se refere às barbaridades investigadas na ação penal em curso no Supremo, obviamente, nesse caso, ele sustenta que nada de grave aconteceu, seria tudo uma invenção de adversários. O filho mais velho de Jair Bolsonaro defendeu que o presidente ou a presidenta da República em 2027, se pertencente ao seu grupo e no caso de ser contrariado pelo Supremo, mande que os militares passem com os tanques sobre o tribunal. Mais grave, ele informa que a conspiração já está em curso e que a unção do seu pai passa pelo compromisso com uma futura intentona e que isso não será dito às claras agora. Só um minutinho, gente. Isso não será dito às claras agora. Logo sabemos que o ungido pelo mito terá necessariamente um contrato de gaveta que prevê rasgar a Constituição. E tudo isso é dito assim, com tranquilidade, como se estivesse a fazer digressões sobre a coisa mais inofensiva do mundo. Talvez o bate-papo tenha sido mediado por educados cafezinho e água, não tivesse vendido a fantástica a fantástica loja de chocolates, a mais lucrativa da Terra, em moeda sonante, poderia ter oferecido alguns bombons recheados de truculência, mas recobertos de substância adocicada. Eis aí mais uma advertência àqueles que avaliam que os ditos patriotas se dedicam a uma forma um tanto peculiar de jogo democrático. Será um exagero? Não peçam que acreditem em mim. Creiam para revelar o pensamento do entrevistado nas suas palavras. E as palavras, como sabem, fazem sentido. Há circunstâncias em que o contexto pode emprestar aos vocábulos um alcance que o dicionário não oferece. No caso de Flávio, a tessitura do discurso só reforça a pregação golpista e revela o avesso de sua cordialidade, que de fato se manifesta como ameaça. No título da entrevista, a Folha evitou usar a palavra golpe e preferiu: Flávio diz que candidato de Bolsonaro terá que garantir que o STF não derrube o indulto, mesmo à força. Indagação meramente retórica. Como é que tal pessoa imporia uma decisão forçada ao ente que simboliza e encarna o poder judiciário, não sendo ela própria a invadir a corte, a estapear os ministros? Então é certo que as tropas de que o presidente da República é a autoridade suprema o fariam. Flávio assim reincide na interpretação fraudulenta do artigo 142 da Constituição, que vê as Forças Armadas como poder moderador, tese que até Luiz Fux reconhece como mentirosa. Isso nos remete ao cerne do argumento vigarista de que Bolsonaro buscava impedir a posse de Lula com instrumentos constitucionais. Não impressiona nem surpreende que Bolsonaro pregue que se desfira em 2027, a depender das circunstâncias, o golpe que malogrou em 2022. E olhem que Flávio é visto como alguns como o lado ponderado da família. Houvesse alguém de boa fé a duvidar que o chefe do clã tentou virar a mesa, bem, o senador está a dizer ainda que não emprega estas palavras. Não só tentamos, como poderemos fazê-lo novamente, e aí com mais chance de sucesso. Afinal, até setores da imprensa passaram a achar que, sendo como somos, fazemos parte do espectro democrático, nós integramos, como dispõe certo clichê hoje em dia, o novo normal. Não se expressaria desse modo por razões distintas e combinadas, mas o sentido seria esse. Obrigado, Aline Xavier. Vamos lá, gente. Vamos mandar superchats, contribuições, Pix, ajudas aqui para a gente manter o nosso trabalho. Faltam 150 pilas, já fechamos os membros aqui. Vamos ajudar a nossa live, gente, a manter tudo funcionando, meus queridos e minhas queridas. A gente precisa da contribuição de vocês. Somos superchat dependentes, gente. É importante que vocês estejam aqui conosco. Quais são as aspas? Mas afinal, o que disse Flávio em sua conversa amena com a Folha de São Paulo? Acompanhe essa pergunta e a resposta em vermelho. O indulto a Bolsonaro seria uma condição para o apoio ao candidato de direita? Muito além disso, por isso estou falando que a anistia é o remédio. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, ele vai ter que apoiar alguém.
não só querer apoiar alguém que banque a anistia ou indulto, mas que ele seja cumprido. Porque a gente tem que fazer uma análise do cenário também na hipótese do presidente dar indulto ao Bolsonaro. O PT vai entrar com habeas corpus no STF e vão declarar que é inconstitucional esse indulto. Então vai ter que ter alguém na presidência que tenha um comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Retomo, vamos lá. De saída, note-se que o instrumento não seria um habeas corpus. O advogado Flávio perdeu essa aula, estava ocupado demais sendo o Willy Wonka dos vários negócios da família, mas isso é o de menos agora. Notem ali, ele dá como certo, não importa a natureza do recurso, de que o STF consideraria inconstitucional, porque é um indulto. Aí ameaça, o presidente terá que fazer com que isso seja cumprido, afirma não saber como, ora, só existe uma maneira, sigamos. Mas como, diz a Folha de São Paulo? É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade do uso da força. A gente está falando da possibilidade da interferência direta entre os poderes. Tudo que ninguém quer, e eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, em tom de ameaça. Estou fazendo uma análise de cenário. É algo real que pode acontecer. Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz uma composição com o Congresso para apoiar a anistia. Em 3 meses, e isso está concretizado, aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia, isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Retomo, uso da força? Pois bem, isso é o quê? Um golpe. Mas atentem para o seu bombom recheado de truculência e pasta doce similar a cacau. Eu não estou aqui falando, pelo amor de Deus, no tom de ameaça. Eu estou fazendo uma análise de cenário. Sei. A família Bolsonaro desenvolveu o cestro de elaborar minutas golpistas e propor que as Forças Armadas atropelem o resultado das eleições sem que, com isso, esteja querendo rasgar a Constituição. É de pregar que o presidente da República esmague o STF sem que isso se caracterize como golpe. Não se pronuncia tal palavra na conversa publicada, não em relação à ameaça do senador. Reproduzo aqui outra passagem notável em que se evidencia que quem sai aos seus também pode indicar o curso de uma degeneração. Prestem atenção nessa questão. Obrigado, querido Ronei Gama, virou membro aqui do nosso canal. Faltam 150, gente. Vamos contribuir aqui para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Cadê os superchats? Cadê os pics? Cadê as contribuições, gente? 300 pessoas aqui nos assistindo. Audiência muito relevante, turma. Prestem atenção, mas qual seria a alternativa? Pergunta a Folha de São Paulo. Vamos supor que isso aconteça. Aí não tem remédio que exista que para você fazer uma pessoa insana, como Alexandre de Moraes, voltar à normalidade, não achar que é dono do Brasil, que tem a própria Constituição. Obviamente, o presidente, na hora de escolher um candidato, vai levar em consideração isso. Agora, o candidato se compromete em fazer o quê? Não sei. Mas alguém que tenha a disposição, de alguma forma, de fazer com que o STF respeite os demais poderes, fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo dono dos votos dos outros ministros, como parece. A pergunta que não deixa de ignorar, que o entrevistado já disse qual é a alternativa, como ele mesmo explicita, não tem remédio que não seja aquilo cujo nome não se pronuncia, golpe. E quem seria o culpado? Alexandre de Moraes. A exemplo de todo golpista, o senador pede que se busque a responsabilidade entre os golpeados. Foi precisamente o que fez o seu pai responder a uma indagação de Paulo Gonet no interrogatório. O Procurador-Geral da República perguntou ao ex-presidente se as medidas como anulação de eleições e prisões de autoridades se enquadram na normalidade constitucional. Resposta: como o PL foi multado pelo TSE em razão de sua trapaça, não empregou esse termo ao tentar anular milhares de urnas só para o cargo de presidente, então ele apelou às tropas. Culpa de quem? Do Alexandre de Moraes, sempre. Eis uma manifestação de degeneração moral e ética hereditária. Conspiração em curso. Que fique claro, e é o senador a dizê-lo, a conspiração já está em curso. Os entrevistadores quiseram saber que aliado Bolsonaro estaria disposto a assumir o compromisso golpista. Na conversa, nunca se ousa dizer o nome do que tem nome. Leiam. Quem teria esse perfil hoje? Ninguém vai assumir, sou o candidato que vai fazer isso ou aquilo. Não adianta a gente ficar especulando nomes. Vai ter que ter uma habilidade para evitar que isso aconteça e, ao mesmo tempo, fazer com que as coisas voltem à normalidade. Mais uma vez, estou disposto a ser um canal aberto
para pensar junto o que fazer e insistindo que o caminho honroso é a anistia. Entenderam? Flávio aclara sem reservas que a disposição de dar um golpe é uma pré-condição para ter apoio de Bolsonaro. Devemos então supor que quem venha a contar com a sua chancela terá selado tal pacto. As urnas podem, pois, vir a sagrar um nome que já tenha firmado com Bolsonaro o compromisso secreto de rasgar a Constituição se os seus interesses forem contrariados. Encerro. A imprensa, como existiu um dia, que colaborou ativamente para o processo de redemocratização, sim, apoiou o golpe de 64, não se pode esquecer, fixar-se-ia nesta questão uma missão civilizatória. Ao entrevistar o pré-candidatos e líderes de direita e da extrema-direita, o senhor ou a senhora se comprometeu com Bolsonaro a conceder o indulto aos condenados ou a dar golpe caso o Supremo venha a considerar o procedimento inconstitucional? Senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do Supremo Tribunal Federal em 2027 ou apoiaria alguém com tal disposição? Temo, no entanto, que assim não se faça, porque muitos podem avaliar, aqui na imprensa independente a gente faz essa pergunta, tá? Avaliar que a simples defesa da democracia se confunda com a adesão ao governismo e a postulação de Lula. Em muitos aspectos, certa imprensa hoje em dia lembra muito mais aquela dos primórdios de 64 do que a que aderiu para valer na redemocratização. Isso aqui é uma crítica do Reinaldo à Folha, tá? Corajoso pra cacete. Que o UOL é do Grupo Folha. Flávio já disse que o bolsonarismo pretende e já anunciou que a conspiração está em curso, com a palavra todos aqueles que postulam seu apoio e as lideranças que com ele se alinham. Ignorar doravante a questão que vai acima corresponde a flertar com um golpe em 2027. Puta coluna do Reinaldo, viu? Recomendação da Xanda hoje de manhã com a gente e que a gente tem que ler, reler. E essa entrevista do Flávio é preocupante. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.